Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, por que cantar esses dois coros? Porque o Senhor colocou no meu coração, durante a devoção dessa semana, a palavra unidade, a palavra comunhão, a palavra amor, a palavra compromisso, a palavra entrega e a palavra humildade. E eu falei, Senhor, então me dá uma palavra para que eu possa compartilhar isso, tenho colocado no meu coração. E nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 27. Deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos fazer outras leituras durante a meditação da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 ao 27. Diz assim: porque assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não sereis por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós vamos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Tu sabes, ó Deus amado, da minha fragilidade, Deus amado, da minha necessidade de Ti, da minha dependência de Ti, Senhor. Por isso, ó Deus amado, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração segundo a Tua vontade, Senhor. E aquilo que eu não puder transmitir com palavras, ó Pai, Teu Espírito complemente em cada vida, em cada coração. Não somente os que estão aqui presentes nessa noite, Senhor, mas por aqueles que estarão ouvindo pela internet, em algum momento, em algum lugar, ou que estão ouvindo agora, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, a cada vida, assim como tem falado ao meu coração. E assim a Tua igreja, Deus amado, siga em vitória, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. E que Tu vas crescer cada vez mais e nós diminuímos, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Quando, esses dias pela devocional, eu estava de manhã no meu serviço, eu comecei a orar e comecei a analisar certas situações que têm acontecido no mundo, têm acontecido às vezes no seio da igreja, dos ministérios. Quando eu falo igreja, eu falo também ministérios independentes, porque fazem parte do corpo de Cristo. Não é a placa que fala que é a igreja, mas aqueles que estão servindo ao Senhor e buscando a volta do Senhor com amor. Mas infelizmente nós vemos que nos dias de hoje, muitos estão pensando somente no seu quadrado, no seu espaço, na sua denominação, na sua entidade. Não estão pensando mais no reino como um todo. Jesus nos mandou ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, não para instituirmos placas, mas para ganharmos almas para o reino, para ganharmos
Homens e mulheres jovens que estão na perdição do pecado e que necessitam de salvação. Mas nos dias atuais, em muitos lugares, primeiramente se fala sobre a placa, sobre a instituição. E o desejo ardente no coração de muitos é que, dos líderes principalmente, é que a igreja esteja lotada. E aqui uma crítica construtiva. Não pensam nas almas, pensam no que pode receber em troca dessa quantidade de pessoas que estão na sua igreja. Por que eu falo isso, irmão? Porque muitas vezes um irmão, um membro, falta no culto por um motivo de doença, por um motivo de problemas que ele passa, e muitas vezes ninguém dá importância por aquela ausência. Ou seja, essa pessoa não faz parte do corpo, não faz parte da igreja, da congregação, não é membro da mesma denominação, e muitas vezes as pessoas estão sofrendo lá fora. Irmãos da nossa igreja, irmãos da igreja, servos do Senhor que estão conosco no dia a dia, e nós não nos importamos, não lembramos deles quando faltam no culto, não os procuramos no outro dia. Mas sabemos que quando nós temos alguma dificuldade, alguma necessidade pessoal, nós recorremos a quem? À igreja, aos irmãos, ao pastor, pedindo oração, clamando ao Senhor. E não está errado você pedir, você clamar, você buscar socorro e ajuda. É isso que a igreja tem que fazer. Cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, estar perto uns dos outros. E o Senhor tem falado muito isso no meu coração. E eu tenho sofrido muito quando da ausência aqui da igreja. Quando não posso estar com meus irmãos. Porque não é a mesma coisa você sentir o calor humano, o contato com os irmãos, ou assistir um grupo, uma live. Eu sou abençoado, sou fortalecido, sou alimentado, glorifico a Deus, choro na presença do Senhor, mas eu estou sozinho, no meu cantinho isolado, longe dos meus amados. E eu louvo a Deus porque eu tenho sido acolhido, eu tenho sido amado, eu tenho sido, contatado pelos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um. Quando fala, eu senti a sua ausência. Irmão, fui no culto ontem, não vi o irmão está bem? Isso traz alegria ao nosso coração em saber que existem pessoas que estão orando por nós, clamando por nós. E eu quero refletir sobre esse texto nessa noite. Esse é um texto, um dos mais profundos textos que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que a igreja não é um organismo qualquer. O pastor Moisés falou a semana passada, ela é um organismo vivo. É um organismo vivo, que caminha, que anda, que se movimenta. Onde cada membro tem a sua função, seu valor e seu propósito. E o Senhor me fez lembrar da anatomia do corpo. O pé, a mão, o olho, a boca, o ouvido, os olhos. Né? Nós podemos ver todos esses órgãos olhando para o espelho. Mas não podemos ver os que estão internamente dentro de nós. E eles são igualmente importantes. Eu falo isso porque quando tive que fazer minha cirurgia de vesícula e perdi minha vesícula, eu sei o que eu sofri, eu sei o que o meu corpo passou, e o que tem causado a ausência desse órgão no meu corpo. Certo? O pastor Fábio, quando sofreu o acidente, sentiu a dor no seu corpo todo, reagindo àquilo que aconteceu no seu pé. E essa dor não foi só íntima, física, mas também na família, na igreja, a preocupação que nós tivemos. Quando nós recebemos a notícia de um irmão, de uma irmã, de um amigo que está enfermo, como o amigo do pastor Moisés, esse servo que partiu, que nós vamos orar pela família, oramos pela família. Imagina o sofrimento da família agora. É um membro da família que partiu. Fisicamente, os demais estão bem. Não tem falta de nada no corpo. Talvez a saúde perfeita. Mas a ausência de alguém feriu lá dentro, no sentimento, na alma.
e às vezes até fere o espírito também. E essas pessoas precisam de nós, de mim e de você, mesmo não conhecendo nenhum deles, só ouvindo falar os pedidos de oração, nós temos que clamar por eles, porque muitos deles fazem parte do corpo de Cristo. Talvez não sejam membros da Genuína aqui de Osasco, nem da Genuína em qualquer lugar, talvez de outra denominação, mas são membros do corpo de Cristo. Pessoas que um dia estarão conosco, se for da vontade de Deus, na glória, glorificando o nome dEle. E nós temos que pensar nisso hoje, para que amanhã não seja tarde demais. 1 Coríntios, Paulo nos ensina que assim como um corpo é formado em muitas partes diferentes, o corpo de Cristo também é composto por muitas pessoas diferentes, cada um com um papel único, mas todos essenciais para o funcionamento do todo. Todos são essenciais. Esse texto nos mostra que a diversidade dentro da igreja é necessária para que a plenitude do corpo de Cristo se manifeste. A diversidade dentro da igreja, no bom sentido, é necessária para que a plenitude do corpo de Cristo seja glorificado, se manifeste, seja mostrada ao mundo. Ou seja, o texto nos mostra que apesar de existir diferenças entre nós, em Cristo, nós somos todos um só. Um só. Essa é a palavra que Deus tem dado. Essa é a palavra que Deus tem mostrado. Cada um de nós, com nossas habilidades, dons e funções, contribui para o bom funcionamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Esta é a verdadeira igreja. Não é a placa. É a igreja. Nós, com parte do corpo de Cristo. Eu não sou a igreja. Eu faço parte do corpo da igreja. Porque eu não sou sozinho. Eu não faço nada sozinho. Eu dependo de cada um dos irmãos. Os irmãos dependem de mim, dependem do pastor. O pastor depende das ovelhas. Nós dependemos uns dos outros. E se nós quisermos ver crescimento, ver o Espírito Santo Deus se manifestando, nós temos que pensar no mesmo propósito, andar na mesma direção. Nós temos que pensar na unidade do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muitos. E aqui essa analogia que Paulo usa para descrever a igreja, comparando com o corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Um. Paulo faz questão de enfatizar, apesar de sermos muitos, somos um só em Cristo Jesus. Um corpo, porém, pode ter muitos membros. Como eu já falei anteriormente, nosso corpo é formado por vários membros: braço, mãos, pernas, pés, olhos, ouvidos, boca, coração e os órgãos internos. E todos funcionam de maneira harmoniosa e interdependente. São independentes os órgãos, são separados. Mas para que haja um bom funcionamento, eles têm que estar em sintonia. Quando um órgão do nosso corpo falha, todo o corpo sente. Quando a circulação do sangue, ela vai bem devagar, e o seu cérebro não é oxigenado, o que pode causar? Uma isquemia, um derrame, um AVC, pode causar desmaio. Quando você não cuida do seu fígado, do seu rim, do seu baço, do seu intestino, você pode ter problemas e ter um infarto, como eu tive em 2021. Por quê? Porque o corpo tem que trabalhar em sintonia para que funcione direito. Mesmo assim, a mesma coisa é a igreja. Tem que funcionar em sintonia para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento e para que o nome do Senhor seja glorificado. Cada parte tem uma função específica. Todos são importantes, o que contribui para o bem-estar de todos. Na igreja, ninguém é inútil. Na igreja, ninguém é desnecessário. Todos, diante do Senhor, têm o mesmo equilíbrio, a mesma visão. Deus não olha para o pastor Moisés diferentemente do que olha para mim, pastor Ezequiel, do que pastora Rosê, do que a irmã do cara. Não! Deus nos olha de igual modo. Ele nos ama de igual modo. E o pastor Moisés fala, ele não vai amar mais a mim ou ao outro por um motivo, ele nos ama todos.
e compadece-se de todos, e cuida de todos, e quer que todos sejam um como Ele é um Pai. Todos nós somos membros uns dos outros. Não existe crente autossuficiente, não existe pastor autossuficiente, não existe ministério autossuficiente ou solitário. Todos nós precisamos uns dos outros. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, de 4 a 8. Dá licença, irmãos, eu tenho aqui minha Bíblia com letras bem garrafais. Eu copio por causa de enxergar muito bem. Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, como somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo enfatiza, Paulo mostra que nós precisamos ter essa visão dentro do nosso coração, como servos de Deus, como servas de Deus, como igreja de Cristo Jesus. Aqui, mais uma vez, Paulo nos convida a enxergar a igreja como um corpo. Corpo chamado para servir uns aos outros, com os dons, talentos que Deus nos deu. Tudo que nós temos não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Tudo que nós conseguimos e conquistamos é porque Deus permite e nos abençoa para conseguir. Se você tem sabedoria, saiba que a sabedoria foi Deus que te deu. Se você tem dom de profetizar, foi Deus que te deu de profetizar. Se Deus te deu o dom de ensinar, saiba que você não tem capacidade nenhuma, Ele que te capacita para isso. Qualquer coisa que você faça no reino, é Deus que nos capacita, que Deus nos ajuda. Lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que estar sempre em comunhão com o Senhor, para que cada vez mais Ele possa nos usar, individualmente e como igreja, como corpo de Cristo. Mas às vezes, meus irmãos, nós podemos pensar que nossas diferenças nos separam. Muitas vezes nós achamos que as nossas diferenças nos separam. Paulo nos ensina que essas diferenças são, na verdade, uma expressão da riqueza e da beleza do corpo de Cristo. Paulo mostra isso. Paulo sempre enfatizou a unidade da igreja. Paulo sempre procurou expressar nas suas cartas a comunhão, o amor que devemos ter uns pelos outros. Guarde isso. A diversidade é o que nos torna um corpo completo. A diversidade é o que nos torna um corpo completo. Porque nós precisamos colocar em prática isso em nós. E eu quero fazer uma pergunta. Você que está aqui nessa noite, ou assistindo pela live, reconhece que faz parte de um corpo? Lembra que eu falei? Porque nós achamos que as nossas diferenças nos separam dos outros. Mas será que nós reconhecemos que fazemos parte de um corpo? Será que nós temos vivido uma fé isolada, distante da comunhão? Uma fé de maneira individual? Que achamos que não precisamos de ninguém? Só dependemos de Deus? Se fosse assim, Deus não teria criado a mulher. O homem seria sozinho o resto da vida. Ficaria somente o homem. Mas Deus, olhando para o homem, viu que ele precisava de alguém para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para estar do lado dele, para que não se sentisse só. E fez a mulher. Pense nisso. Você não é uma pessoa isolada no mundo. Existe um ditado popular que diz: uma andorinha só não faz verão. Por essa razão não poderá haver crescimento quantitativo se não houver unidade. Se não olharmos para a nossa unidade, não somos unidos uns aos outros, buscando o mesmo propósito, o mesmo desejo, a mesma vontade, não poderemos ver crescimento, não poderemos ver a glória de Deus se manifestando totalmente e plena como Ele quer manifestar em nosso meio. Se olharmos à nossa volta, veremos que onde não há unidade, onde não há unidade, onde cada um quer fazer do seu jeito, sem um propósito,
sem um objetivo, não há desenvolvimento, nem êxito para o que está sendo feito. Se não houver unidade, se cada um fizer do seu jeito, pensar do seu jeito e agir do seu jeito, não haverá crescimento, não haverá unidade e não haverá bênçãos do Senhor no nosso meio. E o que é trabalhar em equipe? Aí eu fui lá no Google pesquisar. Refere-se à colaboração de um grupo de pessoas com o objetivo de alcançar um resultado comum, unindo esforços e conhecimentos para atingir metas e objetivos compartilhados. É uma forma de trabalhar fundamental em muitas áreas, especialmente em ambientes profissionais, onde a eficiência, inovação e relações interpessoais são valorizadas. Em resumo, trabalho em equipe é colaboração. Um grupo de pessoas trabalhando juntas. Trabalho em equipe é objetivo comum, um resultado que todos buscam alcançar. Trabalho em equipe é união de esforços. Cada membro contribui com as suas habilidades e conhecimento. Trabalhar em equipe é ser beneficiado no final. Aumento da eficiência, promoção da inovação e fortalecimento das relações interpessoais. Nós passamos a conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, tendo comunhão uns com os outros. Eu aqui deixei um exemplo no esporte. Um time de futebol, um time de vôlei, basquete, um grupo de revezamento na corrida, o automobilismo e etc. Eu peguei o futebol, que é uma área que todo mundo vê, todo mundo conhece. Futebol, eles trabalham em equipe. Ou seja, cada um colabora, cada um se comunica e se coordena entre si para que alcance uma meta comum, ou seja, a vitória. E mesmo assim, usando esses dons, os talentos que cada um tem, habilidades que cada um tem, às vezes a vitória não acontece. Às vezes existe uma derrota, às vezes existe um empate. Isso falando no futebol. Mas e na vida espiritual na igreja? Nós temos que pensar nisso. Porque se lá eles têm comunhão e habilidades, às vezes sofrem derrotas, nós temos que pensar no seguinte: a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E para que isso não aconteça, nós temos que estar ligados uns aos outros e principalmente em Cristo. Em comunhão, em unidade, para que o nome do Senhor, sempre falo isso, seja glorificado através da nossa vida. É importante que isso aconteça para que Ele cresça e nós diminuamos, meus irmãos. E nós diminuamos. O trabalho de uma equipe de futebol não envolve mais do que habilidades individuais. Requer que cada jogador se apoie mutuamente e aproveite os pontos fortes de cada um e minimize as suas fraquezas. Uma equipe que trabalha bem em conjunto cria um ambiente positivo e motivador, onde a celebração de conquistas coletivas fortalece o espírito de toda a equipe. Se nós trabalharmos unidos no corpo de Cristo, nós estaremos fortalecendo uns aos outros. Nós estaremos fortalecendo a igreja local. Nós estaremos fortalecendo a igreja de Cristo na terra. Porque as pessoas verão essa unidade em nós. Verão essa comunhão que nós temos. E aí eu volto. Trabalhar em equipe, colaboração. Como igreja, temos que trabalhar em prol do reino de Deus. Não em favor do meu dom, do meu ministério, do meu grupo. Ou seja, sem panelinha, sem grupos. O objetivo comum, o reino de Deus. Ganhar almas para o Senhor Jesus. O objetivo comum é o resultado que devemos alcançar as almas que estão perdidas sem salvação. Verão os homens, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. União de esforços na igreja. Cada um deve colocar à disposição do reino as suas habilidades, conhecimento, que de graça recebeu do Senhor. Que de graça recebeu do Senhor. Você pode ter se esforçado para aprender a tocar um instrumento, para você trazer uma mensagem, para você fazer evangelismo, para você ser um escritor. Mas saiba que se você estiver unido ao corpo de Cristo e no Espírito, a sua habilidade é potencializada.
ela vai ser potencializada. E no final, o resultado é o nosso Deus ser glorificado. Os benefícios de uma igreja que é unida, as pessoas verão que nós somos seguidores de Jesus, pois verão o amor que vem dele, fluindo em cada um de nós. Fluindo em cada um de nós. Falando a mesma coisa, vivendo a mesma coisa e tendo o mesmo Deus e Senhor como liderança, como cabeça. Veja a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Eu não vou ler todo o texto, somente 2. João 17, 20 e 21. Ele diz assim: eu não rogo somente por esses, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade traz autoridade. A unidade, a comunhão traz autoridade espiritual. Quando estamos juntos, diz o Corinho, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade no seu nome. Você quer ver milagres acontecendo? Você quer ver curas, maravilhas? Você quer ver almas chegando a este lugar e se arrependendo dos seus pecados? Deixe exalar de você o bom perfume de Cristo. Deixe exalar de você a comunhão, a unidade. Deixe exalar de você a dependência de Deus. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e acham que nós somos super, que nós somos intocáveis e imbatíveis. Mas nós temos que mostrar para ela que nós somos assim porque nós dependemos de um Deus poderoso, de um Deus que nos guarda, de um Deus que nos livra, de um Deus que cuida de nós. Saiba que as diversidades dos dons que Deus nos dá, tem um propósito. Tem um propósito. E esse propósito é o mesmo para tudo. Os dons que você tem, o dom que eu tenho, a habilidade que eu tenho, são para o mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, versículo 12, 15 a 20, diz assim: se o pé disser, pois não sou o pé, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Assim há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Amados, nós temos que pensar nisso. Que Deus ele tem trabalhado em mim e em você, de maneira individual, de maneira personalizada, de maneira particular, para um propósito. Individualmente, todos somos chamados para ganhar almas para o Senhor. O ID é para todos. Todo aquele que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que teve um encontro com Jesus, o ID é para você, o ID é para mim. Mas existem coisas que só se faz na coletividade, quando estamos juntos. Então, quando eu vejo uma pessoa lá fora precisando da palavra de Deus, ouvir o evangelho, eu vou lá e prego para ela, talvez eu vou ser um bom evangelizador, vou ganhar para Jesus. Mas eu preciso que dentro da igreja exista alguém para discipular, para ensinar, para cuidar daquela vida. E talvez essa pessoa já não seja eu não tenho esse dom. Então a necessidade de eu trazer a pessoa entrar nesse lugar, ser amada, ser acolhida, e ter alguém para direcioná-la no caminho, para que ela seja fortalecida. Lógico, vai começar com um alimento bem ralinho, mas num outro momento ela vai ter um alimento mais sólido. E talvez aquele que está discipulando, ensinando, não tenha essa capacidade, mas o pastor que está pregando vai ter, para transmitir essa palavra, e vai completando o quebra-cabeça. As coisas vão se encaixando. Existem pessoas, irmãos, que instantaneamente levantam sua mão e têm a sua vida transformada de uma maneira milagrosa. Mudam. Assim, ó, numa virada de chave. Outros precisam de mais tempo. Outros precisam de acolhimento, de abraço, de amor, de compreensão.
de carinho. E nós precisamos estar preparados para isso. A minha oração todo dia de manhã é que esse espaço fique pequeno para as almas que chegarão neste lugar. Que essas portas sejam um luzeiro, sejam um farol para as pessoas que passam aqui à frente. Que você possa pegar esse culto, que é gravado, coloque na rede social, no Instagram, coloque no Facebook, no TikTok, coloque onde você tem rede, coloque a transmissão do culto. Ah, pastor, mas dá para transmitir tudo. Faça corte, se você aprender, faça um real, mas mande, porque muitas pessoas verão. Muitas pessoas verão. Ontem, foi quarta-feira, eu estava em casa, me preparando para ir para a igreja onde nós cooperamos lá perto de casa, que eu ia fazer o louvor e tal. Eu estava assistindo o culto da Paraíba, genuíno da Paraíba, pelo Instagram. Estava transmitindo o culto de lá. O grupo de louvor de lá é um rapaz com violão, um adolescente na guitarra, e as crianças tocando, cantando, uma bênção. Eu não fiquei 10, 15 minutos assistindo o culto, porque tinha que sair. Mas eu fui edificado naquele pedacinho de culto, vendo aqueles louvores maravilhosos, e as crianças cantando ali, meus irmãos. Vocês imaginam a potência que tem a internet, as mídias sociais? Quantas almas você pode ganhar para Jesus, através da tua página? Você pode. E eu estou preparando, e eu estou orando ao Senhor que me capacite, vou procurar irmãos, que eu quero abrir um canal no YouTube, para colocar as mensagens no YouTube também, os cultos no YouTube, que tem um maior alcance. Nós precisamos usar as ferramentas que o mundo tem usado para destruir a igreja, destruir a família, para expandir o reino de Deus. Mas dependemos de união, comunhão e unidade, para que as pessoas possam ver. Paulo continua e fala sobre como todos os membros do corpo têm funções distintas. Ele quis dizer que Deus nos deu diferentes dons, ferramentas. E esses dons, essas ferramentas, são para servir e não para exaltar o ego. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um. Não sei quantos estão usando sandálias aqui hoje, mas que todos usando sapato e tênis. O dedo dos pés estão escondidos. Mas tira 2 dedos do pé, de cada pé, para você ver como está o teu equilíbrio. Como fica o teu equilíbrio. Entendeu o que eu estou falando? Assim é a igreja. Quando o irmão se fere, quando o irmão está ferido, quando um membro da igreja sofre alguma coisa e se afasta, ou não é tratado e acolhido, todo o corpo sente, toda a igreja sente. E não é só fisicamente não, irmãos, espiritualmente falando. Principalmente espiritualmente. Porque você vai chegar no meio da congregação e vai faltar um rosto. Vai faltar um sorriso. Vai faltar uma vida que você quer tanto e que você ama, mas que não está no nosso meio. Talvez porque desanimou, porque talvez não se achou acolhida. Como eu disse, quando o oxigênio falta no corpo, você pode ter uma isquemia cerebral, você pode ter um desmaio, você pode ter uma queda. Quando um órgão totalmente ferido e atingido, você pode ter morte por falência múltipla. Assim é a igreja. Quando nós nos importamos com os outros, vamos querer que Deus se importe conosco? Deus é fiel. A fidelidade dele não muda se nós somos infiéis. Mas as bênçãos do Senhor não se manifestarão. A glória do Senhor não vai se manifestar nesse meio, porque há divisão, não há unidade. Se um corpo, o coração fala, olha, eu vou parar de bater, tivesse decisão pessoal, vou parar de bater agora, Isaías estaria morto agora. Cairia aqui e já era. Se o rim não vou mais filtrar o sangue, o que pode acontecer? Uma inflamação, uma infecção generalizada no seu corpo. E você já era. E eu louvo a Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E nós temos que entender uma coisa, mesmo que a coisa não aconteça como nós queremos,
saiba que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Tem sempre o melhor para cada um de nós. Cada corpo, cada membro do corpo tem um papel único. O pé não pode se comparar à mão, nem o olho ou o ouvido, mas todos são necessários para o funcionamento do corpo. Da mesma forma, no corpo de Cristo, não existe lugar para orgulho ou inveja. Todos têm um papel importante, independente do quão visível ou glorioso seja o seu dom. Saiba que quem deve receber a honra, a glória e o louvor é Deus, é o Senhor. Por mais maravilhoso que seja o dom que você tem, que Deus te deu, dom de maravilhas, dom de fazer prodígios, dom de você colocar a mão no enfermo e ele ser curado na hora, dom de você pegar uma pessoa e ela ser liberta na hora, um enfermo com uma doença terminal, você colar e ser curado ali. Você pode orar por um cego e ele enxergar. Você pode orar por um paralítico e ele andar. Você pode orar por um leproso e ele ficar limpo. Mas se você não tiver amor, a Bíblia diz que não vale nada. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros e acharmos que nós somos a última Coca-Cola do deserto, o único pacote da bolacha do pacote, nós não estaremos glorificando a Deus nem fazendo bem para o corpo de Cristo. Por isso, cada um, dentro do corpo de Cristo, mesmo que com dons diferentes, somos um no Senhor. A pergunta que eu faço de novo, você tem valorizado o seu papel no corpo de Cristo? Porque você talvez não cante, não toque, não pregue. Então, não sou ninguém. Sou mais um no meio da igreja, da congregação, não. Você tem muita importância. Eu gosto de lembrar de uma história, de um fato que aconteceu quando eu congregava na igreja em São Miguel Paulista. Tinha duas irmãzinhas. A irmã Edna e a irmã Josefa, que já estão com o Senhor. Estão na glória com o Senhor. E um dia, durante um culto, uma pessoa que foi à frente, levantando a mão, se manifestou. O inimigo se manifestou na vida daquela pessoa. E aquelas pessoas, o cara se debatia, metia o pé nas cadeiras. O seminarista, o pastor, o diretor do seminário veio, abraçou e levaram ele para dentro de uma sala. E o quebra-quebra danado lá. Instrumento, era a sala de instrumento, baixo, né, pistão, tuba, tudo que tinha lá, só viu o barulho dos negócios caindo das prateleiras. E pega para lá, e sai em nome de Jesus, sai em nome de... E nada acontecia. Duas irmãzinhas que ficavam sempre no fundo da igreja, intercedendo. Que ninguém falava nada para elas. Elas não faziam muita coisa na igreja, não pregavam, não cantavam, só no meio da congregação. Elas levantaram, as duas levantaram da cadeira, e eu estava do lado de fora da sala, ali, sabe, intercedendo pelos que estavam lá dentro. Porque eu também tive coragem de entrar, irmã, não tinha preparo, não tinha experiência com essas coisas. E elas chegaram perto de mim, irmão Isaías, está tudo errado. Estão fazendo tudo errado. Eu falei, senhoras querem entrar? Abri a porta, ó, falei para os meninos, a irmã Edna e a irmã Josefa querem entrar. As duas entraram. Não demorou 2 minutos, irmãos. O homem foi liberto. Foi liberto. E os caras, a pessoa que estava lá dentro, era nego saído com gravata torta, o outro saiu sem peruca, totalmente zoado. Saíram, seminarista, pastor, todo mundo saiu dali, tudo amassado. Sabe por quê, irmão? Faltava unidade. Orgulho, vaidade, ego. Cada um se achava melhor que o outro dentro do seminário. Todos achavam que tinham a sua posição de destaque e sabiam mais que o outro. E nessas horas, meu irmão, tudo se nivela por baixo. Se não for o poder de Deus agindo, nada funciona. Se não for o poder de Deus se manifestar na igreja, na unidade, na comunhão da igreja, nada vai funcionar. Sabe que muitas vezes nós nos comparamos com os outros e achamos que a nossa função não é significativa. Como eu disse. Mas talvez você que está aqui, que não cante aqui no louvor, que não participe das mensagens, das pregações, da direção, da reflexão, você será um grande ganhador de almas aqui na porta. Distribuindo folheto. A pessoa passando e você dando folheto.
Olha, um convite, venha assistir um culto. Saiba que se você estiver ligado ao corpo, em espírito e no Senhor, um folheto desse que você dá para alguém, pode trazer muitas pessoas para cá, pode trazer famílias para cá. Porque as pessoas verão unidade neste lugar, unidade no corpo de Cristo. O Senhor disse que cada um de nós é importante e necessário para o todo. Lembra o exemplo do futebol? É necessário colocar habilidades individuais para alcançar a vitória e o objetivo. Terceiro, a necessidade de cada membro. Coríntios capítulo 12, versículos 21 a 24 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Aos que nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós não são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Os membros que parecem mais fracos, menos visíveis ou menos importantes, são na verdade os mais necessários. Então não despreze a ninguém, não despreze a nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum idoso, porque Deus, Ele quer usar cada um dentro do seu propósito, Imagine que um dedo do pé, como eu já disse anteriormente, é aparentemente insignificante, não existe, mas na ausência de todo o equilíbrio e mobilidade do corpo é afetado. Todo o equilíbrio do corpo e mobilidade é afetado. Da mesma forma, na igreja, até mesmo aqueles que parecem menos proeminentes, têm a função essencial. Aqui Paulo está dizendo que ninguém é superior a ninguém no corpo de Cristo. Cada um de nós é indispensável. Não é indispensável. E a igreja só pode ser saudável quando todos os membros trabalham juntos. Vamos ver alguns dons que Paulo menciona no texto, lá de Romanos. Profecia, ou seja, falar com ousadia a palavra de Deus. Ministério, serviço, servir com dedicação em tarefas práticas, simples. Varrer a igreja, limpar as cadeiras, cuidar do bebedor, da pia, do vaso sanitário. É insignificante para muitas pessoas. Eu vou fazer esse serviço, mas é necessário para o bem da coletividade. Ou não? Ou vocês pensam que alguém chega aqui na igreja para congregar, para estar cultuando e chega no bebedouro, está tudo sujo. Vai ver no bebedouro, está cheio de lodo no bebedouro porque ninguém limpou. Senta nas cadeiras cheias de pó, não são sujos. Veja como o trabalho e o serviço dentro da igreja é significativo. Dentro de um todo, dentro do movimentar, do agir da igreja. Exortação, ou seja, encorajar, animar e corrigir com amor. Ensino, explicar a verdade com clareza e fidelidade. Contribuição, doar com generosidade, espontaneidade, dar com alegria, pois tudo que temos e que somos vem do Pai das luzes. Presidência, ou seja, liderança, guiar com responsabilidade e zelo. É por isso que muitos lugares enchem de pessoas, mas ninguém fica, é rotativo. Porque não existe responsabilidade com a palavra, nem zelo pela alma. É por isso que muitas igrejas não crescem. Porque essas pessoas que estão no mundo, elas não estão interessadas em seriedade muitas vezes, em um compromisso firme. Mas nós que estamos aqui e temos essa consciência, devemos fazer e mostrar para essas pessoas o quão importante é ser zeloso e responsável com as coisas do Senhor. Ser zeloso e responsável com a obra que Deus nos confiou de ganhar almas para o seu reino. Misericórdia, cuidar dos que sofrem com compaixão e alegria. Cada um desses dons é muito valioso. Não existe dom pequeno ou grande. Saiba que todos os dons são necessários
para o bom funcionamento do corpo, para o crescimento da igreja, do qual Cristo é o cabeça, aleluia. Lembre-se disso. Quem é o cabeça de toda essa igreja, de toda a obra, é Cristo. Não é eu, não é o pastor Moisés que é o dirigente dessa igreja, não é o pastor Fábio, não é nenhum de nós, é Cristo. Porque nós somos dependentes dele. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos do Senhor para fazermos sua vontade e a sua obra. Você conhece já o dom que Deus te deu? Você já procurou saber qual é o dom que Deus te deu? Você já orou ao Senhor perguntando sobre esse dom e o que fazer com ele? Saiba que tem que colocar em prática. Você está usando esse dom, esse talento para edificar a igreja, para o fortalecimento do corpo de Cristo? Você tem esse dom, você tem esse talento, pense nisso. Não enterre, não coloque na prateleira debaixo do velador, mas ponha no lugar que possa brilhar e ser usado por Deus. Como devemos servir? Com dedicação. Versículo 7 de Romanos capítulo 12, 7. Com zelo e com alegria. Deus se agrada quando usamos nossos dons com o coração certo, com humildade e amor. Guarde isso no seu coração. Servir não deve ser um peso, mas uma alegria. Servir não deve ser peso, mas alegria. Porque imagine só, se Jesus, quando estava passando pelo suplício da cruz, desistisse de tudo aquilo. Fala, não quero passar por isso. É muito dolorido, é muito sofrimento, é muita dor. Eu não posso, não vou fazer isso. Mas ele fez com resiliência, com amor. Ele entregou a sua vida, morreu no madeiro, ressuscitou, para que eu e você tivéssemos oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ouvindo essa palavra. Nós estamos cooperando com quem? Com a denominação, com o pastor local ou com o reino de Deus? O nosso propósito deve ser combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé. Sabendo que teremos que dar contas de tudo ao Senhor. E para terminarmos, um corpo saudável depende de membros saudáveis. Irmãos, a igreja será mais forte e saudável quando cada membro estiver ativo, contribuindo com o dom que recebeu, visando o reino que nos aguarda, visando a vitória, visando a volta do Senhor, visando as almas que estão no pecado. Saiba que não importa a sua idade, formação ou experiência. Saiba que Deus tem um propósito com a sua vida no corpo de Cristo. Por isso, descubra o seu dom. Sirva a Deus com amor. Valorize os dons que Deus te deu. Valorize os dons dos outros irmãos. E, acima de tudo, lembre-se que somos membros uns dos outros. Amém?